Olá, amigo, é muito bom estar novamente contigo aqui no programa Bíblia Fácil. Você já sabe, é o jeito simples e didático de aprendermos as coisas profundas da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem aprendido e tem tomado algumas decisões importantes na sua vida. Agora, eu trouxe aqui para introduzir o programa de hoje um travesseiro. E quando a gente fala em travesseiro, a gente já pensa, oh, coisa boa que é dormir. A gente gosta muito de descansar, ainda mais com um travesseiro desse aqui, tão macio, tão gostoso. Algumas pessoas sofrem por causa do sono. Elas dizem assim que se dormirem 8 horas por dia, vão acabar passando 1/3 da vida dormindo. Por isso querem dormir menos. Mas a gente sabe, quando a gente não dorme bem, não produz no dia seguinte. E a gente gosta tanto de dormir. Por que a gente não gosta de morrer? Porque, em certo sentido, o sono é uma espécie de morte. A gente fica em estado de inconsciência e depois a gente ressuscita quando a gente acorda. Nesse sentido, a gente morre e ressuscita todos os dias da nossa vida. O sono é muito bom, mas o sono da morte talvez não seja aquilo que eu e você desejamos. Pelo contrário, a gente quer sempre vida e vida eterna. Bom, deixe de falar um pouquinho em sono, a gente já vai estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de apresentar o meu auditório que sempre contribui, estuda, participa. Um grande abraço a vocês, que bom que vocês vieram aqui mais uma vez. E agora, como sempre, no início do nosso estudo, eu quero chamar um de vocês para poder fazer essa oração. Vou pedir que a Cíntia ore nesse momento conosco para a gente começar o nosso estudo hoje falando sobre morte, Cíntia. Esse assunto tão complicado, tão delicado, cada um pensa numa coisa. Peça a Deus a iluminação do Espírito Santo para a gente poder entender bem esse assunto. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender mais sobre os seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá e pela possibilidade que temos de um dia termos a vida eterna. Senhor, nos ajude a compreender o que acontece com os nossos queridos que já faleceram. Isso eu te peço em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, Cíntia. Bom, a verdade sobre a morte. Quando a gente fala em morte, lógico, não é um assunto dos mais agradáveis. Não é algo assim que a gente goste de falar. E acho que todos nós tivemos já alguém que nós amávamos e amamos e que já desceu à sepultura. E todos nós também já vimos a morte de perto em algum acidente, alguma situação, alguma doença. O que acontece quando a gente morre? A gente vê tantas mortes todos os dias acontecendo, um terremoto que mata milhares e milhares de pessoas, uma epidemia como a gripe suína, tudo isso acontecendo e as pessoas estão morrendo. Dia a dia as pessoas morrem. O que acontece quando alguém morre? O que a Bíblia fala sobre isso? Será que o meu avô que morreu foi para o céu? Será que ele fez alguma coisa errada e está queimando até agora? Ele morreu em 1991, a gente está em 2010. Será que ele está queimando até agora? Será que ele vai passar a eternidade ardendo porque ele pecou demais? Ou talvez ele esteja no purgatório esperando a definição? Quanto tempo ele vai passar lá? Sabe, a questão agora é muito importante. Eu quero me dirigir um pouquinho a você que está em casa, ou num pequeno grupo, ou numa igreja. Querido, o que você crê sobre esse assunto? Você acha que a pessoa morre, vai para o céu, inferno, purgatório? O que acontece? Agora, provavelmente, o que a gente vai falar para você e o que a gente vai mostrar na Bíblia, provavelmente é diferente daquilo que você aprendeu e daquilo que você crê. E você tem que tomar uma decisão. Você vai ficar com o que a Bíblia ensina ou com aquilo que ensinaram para você? É uma decisão que a gente tem que tomar e que é importante. Bom, a verdade sobre a morte. Que material Deus usou para criar o homem? Então, para a gente aprender um pouquinho da morte, a gente tem que ir um pouquinho para a vida. Para entender a morte, a gente tem que começar a entender a origem da vida. Sabrina, Gênesis 2, verso 7. Que material Deus usou para criar o homem? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok, muito bem. Então vamos lá. A Bíblia diz que Deus trabalhou da seguinte maneira. Nós temos aqui o pó da terra,
certo? Então Deus pegou o pó da terra. Mais o quê? Mais o fôlego. Fôlego de Deus. E tudo isso igual a alma vivente. Então, para que haja vida, existiu dois elementos. Para que haja vida humana, dois elementos. Pó da terra mais o fôlego de Deus igual a alma vivente. Se eu tiro o pó da terra, eu tenho alma vivente, sim ou não? Não. Se eu tenho só o fôlego de Deus, eu tenho alma vivente? Não. O que é alma vivente? Vem do hebraico que diz assim, nefesh hayah. Então nós somos uma alma. Uma alma vivente é a alma que pensa, que age, que corre, que fala, que estuda, que cresce, que trabalha, que dorme, que levanta. Então, a alma vivente é o próprio ser humano na sua integralidade. Então, Adão, Eva, o que eles eram? Eles eram alma vivente. Então, quando Deus criou a terra, Ele, no sexto dia, criou Adão e Eva. E Ele, então, criou do pó da terra, mais o fôlego dele, Ele cria Adão. E foi dessa maneira que Deus fez. E aqui é uma parte poética na teologia cristã, que diz que tudo na criação Deus falou e as coisas passaram a acontecer. Mas quando Deus foi criar o homem, foi diferente, porque Deus pegou na matéria, né? Deus pegou o barro, Deus pegou o pó da terra e então Ele soprou nas narinas desse boneco e aí então passou a existir alma vivente. Então isso ficou claro para todos? Pó da terra mais o fôlego de Deus igual a ser humano, igual a você. É disso que somos formados. Então, para a gente entender a morte, a gente é só fazer o inverso. Quando morre o corpo, morre tudo, deixa de existir. Muito bem, como a Bíblia se refere à alma? Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18, 4, André, leia para a gente, por favor. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Agora sim. Olha só, o André leu o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma é imortal? Não. Sim ou não? Não. A alma não é imortal, a alma é mortal. A alma que pecar, por quê? Porque alma é uma pessoa na Bíblia. Às vezes a gente pensa que alma é um fantasminha que fica rondando por aí, ó, a alma penada, né? Então a alma está lá se penalizando, ela não resolveu a vida dela, então ela está penando por aqui, a alma penada. Não, a alma, querido, somos eu e você. Se eu peco, eu morro. Por quê? Porque a Bíblia diz que só existe um ser que é imortal, que é Deus. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então, meu amigo, lembre-se, o que a gente já estudou? O salário do pecado é a morte. Então, a alma que pecar, o indivíduo que pecar, ele vai morrer. Aí eu pergunto para você, Júlio. Júlio, diga uma coisa para mim. Você já pecou alguma vez na sua vida? Com certeza. Já pecou? Você, Carlos, já pecou alguma vez na sua vida? Já, hoje também. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão morrer. Ok? Porque a Bíblia é clara, a alma que pecar, essa morrerá. Se eu já pequei, certo? Eu vou morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Então, eu quero saber o seguinte, se você concorda com essa frase, erga a sua mão. A nossa alma é mortal. Você concorda com isso? Então erga a sua mão, não é para balançar a cabeça, eu erguei a mão. Então, agora, eu sou uma alma ou eu tenho uma alma? Vamos ver o que a Bíblia fala a esse respeito. O que você acha, Sabrina? Você é uma alma ou você tem uma alma? Por isso que o senhor falou até agora, eu sou uma alma. Isso, você é uma alma e uma alma bondosa. Obrigada. Né?
A Sabrina é casada com um amigo meu, com o pastor Jairo. Então ela é uma bondosa, né? Porque ela tem que conviver com ele todos os dias. A alma bondosa, a Sabrina. Brincadeira, o pastor Jairo é super gente boa, um amigão meu. Aliás, ele é o produtor desse programa aqui. Um abraço para você, pastor Jairo, que produz aqui junto com o pastor Milton. Bom, vamos lá. O que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando morre? O que acontece quando a pessoa morre? Eclesiastes 12, 7, 9, 5 e 10. Júlio, lê pra gente esses versos da Bíblia. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. No capítulo 9, verso 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Indo para o verso 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Querido, e agora? O que você vai fazer nessa situação? Olha o que a Bíblia está dizendo para você e para mim. O pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, eu gosto de ilustrar isso de uma maneira bem didática. Então, é assim, a pessoa morre, o pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus que o deu. Não foi assim? Deus não criou o boneco e soprou nas narinas. Se você pegar um boneco, André, de barro e soprar nas narinas do boneco, eu não quero te frustrar, mas não vai acontecer nada, certo? Talvez quebre o boneco, mas não vai sair vida, mas é o fôlego de Deus, não é o meu fôlego. Mas Deus soprou, surgiu Adão. Quando Adão morreu, o pó voltou ao pó e o fôlego volta a Deus que o deu. É mais ou menos assim. Mulheres, me ajudem aqui. Me deem elementos para fazer um bolo. Tem um bolo lá. Tem um bolo? O que vai num bolo? Farinha. Isso aqui é um pacote de farinha, certo? O que mais que vai no bolo? Ovo. Vou colocar aqui 3 ovos, porque não pode muito ovo no bolo. O que mais? Açúcar. Isso aqui é um pacote de açúcar. Esse é o açúcar, essa é a farinha. O que mais? Leite, vai a caixinha de leite aqui, longa vida. Vamos lá. Fermento, não precisa falar a marca, certo? Eu vou colocar um Rzinho aqui. Que mais? Margarina. Uma margarina, vai margarina. Vocês vão bater isso na mão ou vocês usam alguma coisa? Batedeira. Ah, na batedeira. Então aqui, ó que batedeira bonita minha. Ó, essa é a batedeira. Agora eu pergunto, isso aqui é um bolo? Isso aqui é um bolo? Isso aqui não é um bolo, gente. Por quê? Porque tem todos os ingredientes de um bolo, mas não é um bolo. Eu tenho que colocar na ordem certa, eu não posso esquecer nenhum ingrediente, tenho que levar no forno pré-aquecido a 180 graus, cronometrar o tempo certinho, olhar, cuidar para não embatumar, certo? Nem para queimar, e aí você tira e sai o bolo. Então, vida, querido, não é o pó da terra, vida não é o Espírito de Deus, vida é tudo isso junto, pó da terra mais o fôlego de Deus. Quando a pessoa morre, o que o texto diz? Que o pó volta ao pó, e é o fôlego, volta a Deus que o deu. Aqui, querido, os vivos sabem que hão de morrer. Você não sabe que vai morrer? Todos nós sabemos que a gente vai morrer, todos nós, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, a sua memória está no esquecimento. Olha só, tudo quanto vier a fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o que é o além? É qualquer coisa diferente do que a gente vive. Então a gente morre e fica no esquecimento, não há obras. Tudo que você tem que fazer, faça agora. Tudo que você tiver que falar para alguém, fale agora. Se você precisa dizer que ama alguém, fale agora, porque depois que você morrer, você não vai mais falar, você não vai mais pensar, você não vai mais ter obra. A Bíblia é clara em relação a isso. Então, se você pensa que a pessoa quando morre, vai para o céu, vai para lá, fica pensando... Aliás, você já imaginou como seria complicado o indivíduo morrer e ir para o céu? Primeiro, a gente já estudou a respeito da ressurreição. Se a pessoa morreu e foi para o céu, Jesus Cristo vai ressuscitar quem?
se já está todo mundo no céu? Não tem lógica. Outra questão é a seguinte, já imaginou quando Lázaro morreu? Lázaro era amigo de Jesus, era uma pessoa boa, tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Agora você imagine uma coisa, se ele estava lá já no céu e Jesus aparece e diz, Lázaro, vem para fora. Coitado de Lázaro, já estava no céu, estava no bem bom e agora voltou para as estradas poeirentas de Betânia. E outra coisa, Jesus não disse, Lázaro, desce, ele disse, sai. Por quê? Porque ele estava ali. O pó volta ao pó e o fôlego de Deus volta a Deus que o deu. Você já imaginou? O céu a gente imagina como sendo um bom lugar, como sendo um lugar agradável, bonito, um lugar que nós vamos nos deleitar, não vai ter morte, dor, pranto, nada disso. Agora, já imaginou se você está lá no céu e você foi uma boa pessoa, então você morreu e foi para o céu. E aí você chega lá e começa a ver todos os problemas que os teus familiares estão passando aqui. Você acha que o céu vai ser céu para você? Você vai gostar de estar no céu enquanto você está vendo o acidente de um filho, o filho lá todo retorcido, e você está vendo que ele vai ficar tetraplégico, e você lá no céu, o céu vai ser céu para você? Não vai, querido, a Bíblia diz que quando a gente morre, morre de verdade. Você se lembra, Priscila, quando Deus disse assim, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia em que você comer, você vai morrer. Deus não estava brincando, Deus não estava mentindo, Deus não estava blefando. Deus disse, você vai morrer, a morte é real. E não existe imortalidade da alma, a pessoa morre e continua vivendo em outra esfera, em outra dimensão. A Bíblia não ensina isso. Isso é claro para você, amigo. A Bíblia não ensina a respeito da imortalidade incondicional da alma. Morreu, vai fazer alguma coisa? Não vai. Por isso que você tem medo da morte. Porque se realmente você acreditasse do fundo da tua alma que morrer a pessoa vai para o céu, então por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a morte, meu amigo, é um sono profundo. E é isso que a Bíblia ensina e é por isso que a gente tem tanta preocupação. Isso aqui, amigo, é uma mentira. Sabe essa história de fantasminhas que ficam aqui, ali, lá, e essas almas que ficam sofrendo até que sejam libertas? Esse tipo de ensinamento, ele é comum, é o que a maioria das pessoas creem, mas não é bíblico. Você percebe que a Bíblia caminha na contramão de tudo? Você entende que o que a Bíblia ensina para você e o que a Bíblia ensina para mim é diferente do que as pessoas nos ensinam, diferente do que os filmes ensinam para você e para mim? Bom, temos mais perguntas aqui. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16. Priscila, fala para a gente. 1 Timóteo 6,16. O que diz a lei? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Tá bom. Priscila, quem é o único que possui imortalidade, segundo a Bíblia? Deus. Você não tem? Não. Seu marido tem? Também não. Sua mãe? Também não. O vizinho? Também não. Alguém que viveu há 2000 anos? Alguém que vai viver daqui a 100 anos? Também não. O único que tem imortalidade é Deus. É o que a Bíblia diz. Querido, como é que eu vou ensinar diferente para você? Se a Bíblia falasse que quando a pessoa morre e aceita Jesus vai para o céu, eu ia estar dizendo isso para você, mas eu não posso. É diferente do que você crê, é diferente do que eu cria. Mas é a Bíblia quem está dizendo, só existe um ser que é imortal quando a gente morre de verdade. Deus não estava brincando no Éden, querido, a morte é verdadeira. Não existe uma segunda vida onde a gente fica pairando apenas em espírito por aí. Bom, o que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 6,23. Marcos, lê para a gente Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, então o salário, a paga do pecado é? A morte. A morte. Então o indivíduo pecou, ele vai morrer. Essa é a sina do pecado. Agora, engraçado, tudo que Deus fala, Satanás diz o contrário. Então Deus disse, você vai morrer. Aparece Satanás e diz, não, você não vai morrer. E aí eu pergunto para você, amigo, você que está em casa, você que está participando, você que tem estudado a palavra de Deus, fala para mim, você vai ficar naquilo que Deus diz ou naquilo que Satanás fala, naquilo que Satanás ensina? É questão de escolha. Perceba que
Todos os programas eu falo isso para você. Você vai ter que decidir no que você vai crer. Ou você vai pautar a sua crença na Bíblia, na palavra de Deus, ou você vai pautar a sua vida em crendices populares e enganos do inimigo de Deus. Você precisa tomar a sua decisão hoje. Querido, eu sei que não é fácil, porque você crê que a pessoa que você ama está lá no céu, guardada por Deus e pelos anjos. Ela está guardada por Deus e por anjos, mas ela está descansando. É um sono. Quando Jesus Cristo voltar, o teu amado vai ressuscitar e Deus vai te devolver ele e vocês vão se abraçar para nunca mais se separarem. Márcio, você tem uma colocação? Eu tenho uma pergunta. Você falou que quando a gente morre, a Bíblia está dizendo que a gente morre e a gente vai para a sepultura, né? E como analisar isso com base no que Jesus disse para o ladrão da cruz? Que ele pediu, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uhum. E Jesus lhe responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Okay. Como entender isso? Ok, né? Isso é fácil. Vamos lá, vamos ver se a gente tem tempo. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar, Márcio, é que o grego ele não tem nem pontuação, nem acentuação. Certo? Isso é colocado de acordo com cada língua. Então, qual é o texto que você leu? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Certo? Em verdade te digo hoje. A vírgula é aqui. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas as pessoas colocam onde essa vírgula? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas por que eu não posso colocar gramaticalmente a vírgula aqui como está? Porque Jesus Cristo disse depois que ressuscitou para Maria Madalena disse, olha, por favor, e Maria, mãe dele, por favor, não me toque porque ainda não fui ao céu, não fui ao Pai. Então, onde eu deveria ter colocado essa vírgula na língua portuguesa? Pela própria história. Em verdade te digo hoje, né? Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, não é que a pessoa naquele dia estaria com Jesus mesmo, porque Jesus... Nem ele não tinha ido. Exato, porque Jesus não foi naquele dia para o céu, né? Ele morreu na sexta-feira, no sábado ficou na sepultura, ressuscitou no domingo e ainda não tinha ido ao Pai. Como Jesus diria que você estaria hoje comigo no paraíso para o ladrão? Não poderia ter dito isso. Então a questão aqui é vírgula. Então é claro que o indivíduo que fez a tradução para o português, ele então, talvez por uma crença pessoal, por um descuido, a gente não sabe, ele colocou a vírgula no lugar errado, o contexto não nos permite colocar a vírgula ali. Respondido, Márcio? Respondido. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Eu já vou passar a tela enquanto eu apago aqui. E diz assim, como Jesus considerou a morte? Cíntia, vai lendo para a gente, por favor. O texto está em João, no capítulo 11, no verso 11 também. João 11, 11. O que diz lá? Como que Jesus considerou? Veja, Jesus, aquele que não erra, aquele que não mente, que é o nosso Salvador, o que ele falou a respeito da morte? Diferente do que Paulo fala, lógico que tudo tem peso, mas quando Jesus fala, a nossa atenção se redobra. Como Jesus considerou a morte? Vamos lá. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ok, o fato é o seguinte, aqueles que conhecem a Bíblia, Lázaro morreu sim ou não? Morreu. E Jesus disse, o amigo Lázaro, o que aconteceu? Adormeceu. Por quê? Porque essa primeira morte que todos nós passamos e acompanhamos as pessoas é considerado pela Bíblia como um sono, como um indivíduo que dormiu, descansou. E Jesus disse, vou despertá-lo. E o que Jesus fez com Lázaro é exatamente aquilo que ele irá fazer com todos os justos quando ele voltar nas nuvens dos céus. Querido, eu tenho certeza que a sua mente está assim, bastante reflexiva e às vezes até um pouco ansioso ou ansiosa, não sei. Você deve estar passando por alguns conflitos internos muito grandes, mas aqui a gente tem um compromisso com a verdade. Você percebe, a gente só usa a palavra de Deus, mais nada, para ensinar aquilo que a Bíblia diz. Agora veja, aqui nunca ninguém disse que ia ser tranquilo, mas sabe, a verdade, ela mexe com a gente. O estudo da Bíblia é fácil porque ela é clara,
mas a consequência do estudo provoca uma verdadeira convulsão de sentimentos e de pensamentos. Querido, tome a sua decisão de ficar com aquilo que a Bíblia ensina e não com aquilo que você creu durante toda a sua vida. Eu tenho certeza que você vai estar tomando a decisão certa. Acredite naquilo que a Bíblia fala para você. Por mais estranho que seja, por mais novo que seja, é o que Jesus está dizendo hoje para você. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nos abençoe e nos ajude a entendermos a Tua palavra, que nem sempre é popular. Os seus ensinos nem sempre são os mais comuns, mas eles são os únicos verdadeiros. Nos abençoe, Senhor, nessas decisões de estarmos seguindo a Tua palavra e somente ela. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.